Sejam então bem-vindos a mais uma edição do Freguesia a Freguesia. Hoje em destaque a União de Freguesias de Serra Junceira, com a presença em estúdio do Presidente da União de Freguesias, Américo Pereira. Muito obrigado por estar connosco. Vamos, nesta segunda edição desta ronda que estamos a fazer com as Juntas de Freguesia, dar então a conhecer alguma da atividade que tem sido desenvolvida pela Junta, nomeadamente neste período destes primeiros 2 anos do mandato. Começávamos por aí. Como é que tem sido, Américo Pereira? Boa noite. Bom, tem sido na linha daquilo que iniciámos no mandato anterior, isto é, fazendo as obras possíveis, não de acordo com as necessidades, porque infelizmente as necessidades são muito mais que a disponibilidade financeira, mas dentro do possível vamos caminhando conforme nos tem sido possível. Obviamente, muito aquém, e que eu volto a repetir, das necessidades que as duas freguesias, e particularmente a freguesia da Serra, têm, nomeadamente na rede viária e no abastecimento de água às populações. Entre outros, mas de qualquer das maneiras, estes talvez sejam os maiores problemas, as maiores carências das freguesias e, como digo, da freguesia da Serra. Encaramos as coisas com o sentido da responsabilidade normal, porque é bom que se diga que nós temos ainda agora mais de 60 km de estradas de terra batida dentro de lugares e de ligação entre lugares, nomeadamente no que diz respeito ao Val da Rocha, à Aguda, Pai Cabeça, Parte, Pai Davis, Silveira, Quinta do São das Maias, Quinta do Alanjo, Caramochel, Sousa, Vila Nova, Parte Velha. Portanto, são tudo lugares que continuam em terra batida, e alguns deles, nomeadamente Castelo Novo e Vila Nova Velha, sem uma conduta de água em condições, sendo certo que a população é abastecida por um pequeno tubo 3/4 que acaba por ser de tal maneira condicionante que, se uma das pessoas, um dos residentes, estiver a tomar banho, terá que bater à porta do vizinho para ele não abrir as torneiras, porque senão ele não tem pressão. Por lá do facto, enfim, no século XXI, ainda hoje, termos uma zona, nomeadamente a Estrada Larga, ou Foz, como é conhecida, com 12 moradias, onde nem água não pouco temos. Portanto, comparativamente com as restantes freguesias do concelho, quando os outros falam em substituição de redes, infelizmente nós falamos em instalação de redes. Não estamos aqui a fazer nenhuma caça às bruxas, não estamos a acusar nada nem ninguém, mas esta é uma realidade com a qual estamos confrontados e continuamos confrontados ainda no dia-a-dia, e que infelizmente não é fácil de resolver. Vamos tentar e vamos, enfim, tentando resolver as situações, como o fizemos já, nomeadamente no passado recente, no que diz respeito ao Legado do Carvalhal, onde instalámos a rede de águas e pavimentámos os arruamentos, com a colaboração da Câmara, claro está, e hoje estamos a pavimentar os arruamentos do Val da Laje, depois também termos instalado a rede de águas, com o apoio, neste caso do SEMAS, através do ProSaúde, que fez uma candidatura a fundos comunitários, e agora também a fazer a pavimentação com o apoio possível da Câmara, sendo certo que isto é um esforço enorme para a freguesia. De qualquer das formas, isto não vai impedir que enfim, nenhum desalento, nem nenhuma euforia, nada disso. O que vamos tentar é continuar neste caminho, trilhando o desenvolvimento dentro do possível, e por forma a resolvermos o problema das populações, que é um problema que para nós é sempre muito importante, porque as populações estão acima de tudo. Já que falamos da questão do saneamento, neste caso abastecimento de água, ligada também com a questão do saneamento, o facto de termos uma nova empresa a gerir desde 1 de janeiro, a gerir todos estes aspectos até o ambiente, que perspectivas é que, digamos assim, provoca ou traz à União de Freguesias?
Bom, nós encaramos isto com grandes expectativas, porque, na verdade, o que existia anteriormente é uma situação que nada favorecia, enfim, a instalação de infraestruturas nessa área, porque os SEMARs apenas trabalhavam em baixa, as águas em alta estava entregue às águas do centro, as candidaturas estavam todas elas limitadas e, em alguns casos, impossíveis. É claro, eu penso que uma empresa intermunicipal, que também, ao fim e ao cabo, acaba por ter uma gestão muito semelhante a uma empresa privada, embora seja de capitais municipais, com o capital social municipais, aliás, dos municípios que fazem parte desta empresa, mas que eu estou convencido que irá dar algum desenvolvimento, particularmente ao Concelho de Tomar, que será o Concelho, penso que com maiores dificuldades nesta área, não é? E até porque acho que, em termos de pessoal, em termos técnicos, em termos de estrutura, isto vai alterar substancialmente de uma forma, enfim, a forma como as coisas estavam a ser geridas até o momento, e que será, obviamente, enfim, uma lufada de ar fresco que muito se espera para o nosso Concelho, no sentido de ver algum desenvolvimento, e particularmente na nossa área da União de Freguesias Serra Junceira. Fala-se em milhões de investimento. No caso da área da freguesia, já há alguma ideia daquilo que possa vir a ser investido através da TEJ Ambiente na Serra Junceira? Ou ainda é cedo? Eu não quero enfim, avançar com números, porque se o quisesse fazer, diria tão simples quanto isto: o orçamento da TEJ Ambiente seria insuficiente para resolver os problemas da União de Freguesias Serra Junceira. E porquê? Primeiro que tudo, porque veja-se o seguinte: a Junceira é atravessada por uma conduta em alta de esgotos. Em baixa tem apenas um único ramal que foi feito o ano passado, há 2 anos, pela Junta de Freguesia, que sempre, claro está, com o apoio dos SEMARs. Não tem mais nada em baixa. Da Freguesia da Serra, nem alta, nem em baixa. Portanto, não tem rigorosamente nada. Agora, se nós olharmos para esta área territorial, com 47 km², fácil será perceber que o orçamento da TEJ Ambiente, se calhar para 2020 e eventualmente para 2021, não seria suficiente para resolver o problema da água e do saneamento. Nós bem gostaríamos que isso acontecesse, mas, enfim, entre aquilo que sonhamos e o impossível vai ser uma grande distância. A prioridade continua a ser o saneamento, apesar de tudo, porque é aquele que ainda está menos executado, digamos assim. O que é que seria fundamental para já avançar? Eu direi que a prioridade neste momento não é o saneamento. A prioridade neste momento é ter uma rede de águas capaz, condigna e que chegue a todos os lares da União de Freguesias Serra Junceira, que é isso que não acontece hoje. Eu acho engraçado que ainda no passado recente a senhora Presidente da Câmara disse, porque foi enganada certamente em função dos dados que lhe foram dados, que concelhos, no que diz respeito à água, tinha uma percentagem de redução na ordem dos 100%. Eu, claro, achei bastante isso engraçado, porque realmente das duas uma: ou não considerava a área da União de Freguesias Serra Junceira, ou então estava enganada nos números, ou foi enganada naquilo que lhe foi fornecido, porque caso contrário ela não faria uma afirmação daquelas, porque eu acho que a Sra. Presidente é uma pessoa que merece toda a credibilidade e não a vejo que tivesse a mentir de forma deliberada. Uhum. Está aprovado o orçamento para este ano, naturalmente, foi aprovado já em 2019. Quais são os grandes, digamos, em termos de orçamento propriamente, de que montante é que estamos a falar, como é que estamos em termos de receitas e o que é que está previsto em termos de investimento, concretamente? Bom, nós em termos de investimento vamos apostar naquilo que será o caminho que temos vindo a seguir, que é a pavimentação de arruamentos e fazer algumas melhorias nas infraestruturas existentes. O orçamento, estamos na ordem dos 250 mil euros, sendo certo que temos uma percentagem altíssima de receitas próprias, porque se contássemos com aquilo que vem do FEF ou aquilo que vem da Câmara, seria manifestamente insuficiente. Do FEF, obviamente,
porque as verbas são atribuídas em função do número de eleitores e não em função da área, e logo, embora atualmente nós, em termos demográficos, tínhamos vindo a inverter a situação, portanto nós estávamos a perder uma média de 3 eleitores por mês e neste momento já invertemos a situação. Estamos a evoluir nesse sentido e estou convencido que nesta linha rapidamente iremos, se calhar, alcançar os números num passado recente. E depois, das verbas que vêm no âmbito da transferência de competências para as juntas de freguesia, enfim, feitas pelo município, a verba que vai ser transferida é manifestamente insuficiente. E porquê? Porque nós temos 2 ou 3 áreas que absorvem na totalidade essa verba. A limpeza de vermas e valetas, ora, como disse há pouco, com cerca de 47 km² que a nossa União de Freguesias tem, enfim, não chega. Portanto, o dinheiro que foi disponibilizado não chega claramente. Porque nós não temos, pelo menos não nos foi fornecido, qual foi a tabela na qual se baseou a atribuição da verba para a limpeza de vermas e valetas, mas se recuarmos a um passado recente, o valor na altura era 190 euros por quilómetro. Ora bem, isto é uma loucura. É uma loucura porque nós temos muitos, mas mesmo muitos quilómetros de estradas e caminhos municipais. Não estamos a falar de caminhos nacionais, estradas e caminhos municipais, e realmente não chega. Depois há uma pequena verba para a manutenção de escolas, para aquelas pequenas obras e pouco mais. Pronto. Também é quase areia irrisória. E por fim, enfim, se há aquela situação que é o coelho da cartola, que são os licenciamentos que até então eram feitos pela Câmara Municipal, depois de, em tempos idos, pertencerem aos governos civis, portanto é no âmbito da Lei 310 de 2002. Bom, isto é uma coisa que absolutamente quase era insignificante. A grosso modo, e por assim dizer, a verba que nos é cometida por via da transferência das competências não chega claramente para as despesas que temos, só, e direi, no que diz respeito à mão de obra. Portanto, à mão de obra, e portanto, é aqueles consumíveis que são necessários ao trator, as facas, enfim, tudo aquilo que está associado aos trabalhos que atrás mencionei. De maneira que nada de novo nos traz esta situação das transferências. Bom, e a partir daí, o que é que nós esperamos? Nós temos, claro, como temos as receitas próprias, que enfim, temos alguns apartamentos, temos algumas coisas que nos ajudam a gerir as coisas, mas depois também temos muita despesa, porque temos muito pessoal, alguns do quadro, outros dos recibos verdes, porque temos que recorrer a empresas externas para fazer face às necessidades, e tudo isto consome muito dinheiro. Portanto, não é possível, de um momento para o outro, nós conseguirmos inverter a situação. E se quisermos depois também, como digo, fazer algumas obras daquelas que são absolutamente imprescindíveis, então a situação agrava-se ainda muito mais. Quando falamos em obras imprescindíveis, estamos a falar do quê, concretamente? Já referiu que as estradas seriam uma prioridade, mas é apenas estradas ou outras situações? Neste momento, particularmente as estradas, e temos também a fazer obras no cemitério. E quando digo estradas, isto, enfim, as pessoas normalmente até podem afinal estamos a falar de Alcatrão. Nós estamos a falar de Alcatrão. São necessidades primárias, e ainda há bocado enumerei os lugares todos que estão em terra batida, porque se depois for falar ligação entre eles, é um desassossego. Repare nisto, há coisas que são importantíssimas. Nós conseguimos consumir mais do Venã do que todas as freguesias do concelho. É qualquer coisa espetacular. Nós estamos aqui a falar, assim, a grosso modo, em 2 ou 3 anos, gastamos 30 mil toneladas de Venã. É qualquer coisa espetacular. E porquê? Porque temos muitos quilómetros de terra batida. E cada vez que nós vamos para o terreno a espalhar Venã, a bater Venã,
é como eu costumo dizer, é tentar tapar o sol com uma peneira, porque não resolvemos o problema, passado alguns meses o problema está pior, ou se não tiver pior está igual àquilo que anteriormente estava, e os recursos financeiros foram gastos. Portanto, é exatamente a rede viária hoje o grande problema da União de Freguesias de Serra Junceira. E depois, claro, associado a isto, como digo, está a água, está enfim, um conjunto de coisas que naturalmente preocupam muitas pessoas. Mas é difícil. Repare que nós temos, nós em termos estatísticos e recorrendo aos censos, se nós formos ver, por exemplo, a Freguesia da Serra, só um exemplo. A Freguesia da Serra, em 2011, tinha 1.191 residentes e tinha 1.700 habitações. É uma coisa completamente desconforme. A regra geral, para cada 2 pessoas ou 3 pessoas, há uma habitação. Aqui estamos exatamente ao contrário. Há uma habitação, ponto, vírgula, qualquer coisa, para cada pessoa. Isto é, há mais habitações, muito mais habitações que pessoas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que essas habitações estão distribuídas, muitas delas ao longo da margem do rio, das quais temos 50 km de margem, e nos vários lugares. Nós temos na União de Freguesias 72 lugares. São 72 lugares ou aglomerados populacionais. Ora, se realmente o acesso é feito por estradas de terra batida, isto consome de forma perfeitamente inaudita, enfim, os recursos financeiros de uma autarquia. E, como digo, gasta-se milhares de euros de forma, eu não direi gratuita, porque nada é gratuito, mas quase direi sem grande impacto positivo e no sentido de favorecer as populações. Fazemos aquilo naquele momento, depois vêm as chuvas, é um inferno. Logo, a situação tem que ser resolvida com a pavimentação, mas para isso não é fácil a curto prazo nós resolvemos a totalidade dos problemas dos nossos lugares. Os acordos de execução podiam dar aqui uma mão, digamos assim, neste processo? Bom, os acordos de execução finaram o ano passado. A partir de 2020 temos então este novo figurino, que é a transferência de competências. Não vai alterar nada. É mais do ano passado para este ano, do ano passado para este ano ganhámos 70 cêntimos. Portanto, a situação não alterou rigorosamente nada. Claro, se nós recuarmos, por exemplo, a 2013, isto parece anedótico, mas é verdade. No conjunto das 2 freguesias, Serra e Junceira, recebiam quase mais 20 mil euros que nós recebemos hoje. Portanto, há qualquer coisa que não bate certo. E como digo, como agora acontece em muitas situações, as verbas são distribuídas em função do número de habitantes, isto está excelente, especialmente para as freguesias urbanas. Quer dizer, não têm custos associados à manutenção de estradas e caminhos. Tudo está concentrado. Nós, com 72 lugares, centenas de estradas e caminhos, para já não falar aquelas que, embora aparentemente possam ser florestais, não são florestais, são caminhos vacinais que servem de agregação de lugares. Portanto, é muito difícil ser período de uma freguesia destas. Pergunta-se, então, como é que se resolve o problema? Bom, o problema resolver-se-ia se efetivamente houvesse alguma justiça e equidade na distribuição das verbas. Mas isso não, há freguesias, por exemplo, não importa quais, que tendo 1/4 ou pouco mais do que isso da área de freguesias da Serra, se nós formos ver, basta nós consultarmos agora o novo Orçamento de Estado, em termos proporcionais, recebem quase o dobro ou o triplo. Portanto, há qualquer coisa que funciona mal. Se me perguntarem como é que se resolve o problema, se calhar com uma melhor consciencialização de quem decide. E talvez, se as pessoas fossem ao terreno, verificassem as necessidades e atribuíssem as verbas em função das necessidades. Mas não, isto agora é assim. As pessoas, todos os presidentes de junta dizem que estão muito mal. Estão todos muito mal. A freguesia deles é o pior do concelho, é o pior do distrito, é o pior de tudo. Tem toda a legitimidade para o fazer.
Mas quem decide, no mínimo, devia de ir ao terreno. Iam ao terreno e viam. Mas isso não acontece. Os técnicos não vão. O poder político não vai. Pronto, não, temos de nos ir conformando com aquilo que acontece. Pronto, olha, como digo, nós a única coisa que fazemos, e acho que muito bem, é conseguimos ter receitas próprias que de certa forma nos permitem ultrapassar alguns constrangimentos. Caso contrário, se calhar tínhamos que recorrer a uma freguesia e de um concelho vizinho, tínhamos que distribuir uma carta pela população no sentido de fazer um peditório para pagar, por exemplo, 4.000 euros de uma reparação que mandaram fazer numa máquina. Pronto, ainda não chegámos a esse ponto e estou convencido que nós chegaremos. Dizia-me no início desta conversa que há uma inflexão, digamos assim, em termos populacionais na área da freguesia. Estamos a falar de crescimento populacional. A que é que se deve? Deve-se a dois aspectos fundamentais. Primeiro, a fixação de casais novos pela primeira vez está a acontecer. E em segundo aspecto, pela fixação de cidadãos estrangeiros. Nós temos cidadãos de 20 nacionalidades. Com um crescimento exponencial. E o que é que nós fazemos enquanto junta de freguesia? É aproximar-nos desses cidadãos estrangeiros, é trazê-los para a nossa comunidade e obrigá-los também, de certa forma, entre comas, obviamente, a recensearem-se. Porque aquilo que acontece em muitas freguesias e aquilo que acontecia anteriormente é que muitas das pessoas, quer aquelas que vinham de Lisboa, algumas delas até já aposentados ou reformados, que vinham para cá, mas não alteravam o seu domicílio. E não alteravam porque, vinham com os bilhetes de identidade vitalícios. Portanto, hoje, como toda a gente sabe, cada vez que se trata do cartão de cidadão, as pessoas apresentam uma morada e todos os documentos ficam com aquela mesma morada. Mas quem tem o bilhete de identidade vitalício não necessita disso. Ora bem, se estava recenseado em Carcavelos, em Oeiras ou Lisboa, veio para cá, como nunca teve necessidade de tratar dos documentos, mantinham o seu recenseamento nos concelhos onde antes viviam. Ora bem, sendo certo que em muitos casos as pessoas até venderam as casas, deixaram de lá ter alguma coisa, não fazia e não fará ou não faz nenhum sentido que as pessoas, estando na nossa freguesia, mantivessem o seu recenseamento nos concelhos ou nas freguesias onde naturalmente residiam. E esse tem sido o nosso trabalho, é sensibilizá-los para isso. E a Junta tem alguns mecanismos que pode utilizar e que utiliza, como por exemplo, toda a gente sabe que hoje torna-se necessária, em muitos casos, a prova de vida. A prova de vida, e particularmente até quem tenha alguma ligação ao estrangeiro, ou quem tenha lá vivido, tem que fazer a prova de vida. Ora bem, eu não posso fazer a prova de vida num cidadão que esteja recenseado em Caxias. Uma razão muito simples. Se o senhor está recenseado em Caxias, vai ter que ir a Caxias. E a pessoa diz, mas eu já resido aqui. Se reside, faça-me prova como testemunhas, porque é isso que a lei determina, faz uma prova testemunhal de que efetivamente está residindo. E eu, este ano, vou-lhe passar este atestado, mas para o ano já não lhe passo. Porque dificilmente a água passará duas vezes debaixo da mesma ponte. E a mentira até perna curta. Portanto, se a pessoa cá mora uma primeira vez, logo me faça a prova testemunhal, porque é isso que a lei determina, eu não tenho não tenho forma de contornar a lei. Mas à segunda, tenho. Porque ninguém me vai dizer que reside na freguesia da Serra da Junceira há ano e meio. Se reside há ano e meio, tem que estar licenciado. Se não está licenciado, tem que ir à sua freguesia. Pronto, isto é um dos argumentos que nós utilizamos por forma a que possamos sensibilizar as pessoas no sentido de se licenciarem cá. Porque, caso contrário, andamos sempre a dançar com a mais feia. Porquê? Porque eles, em termos de licenciamento, o seu peso está noutra freguesia da qual eventualmente não colhem qualquer benefício, porque, como digo, em muitos casos já até venderam tudo o que lá tinham. No que diz respeito aos estrangeiros, é rigorosamente a mesma coisa. Qualquer cidadão estrangeiro que tenha a autorização de residência ou
seja ou não comunitário, mas que reúna todas as condições legais no sentido de poder estar licenciado, tem que obrigatoriamente licenciar. E nós tratamos todo o processo. E foi dessa forma que nós temos vindo a inverter aquilo que é designado, quase diria oficialmente, por desertificação. Nós estamos a fazer um combate muito feroz à desertificação. Não no sentido de irmos pescar pessoas, mas sim no sentido de legalizar as pessoas que efetivamente residem dentro da nossa área territorial. Isto tem trazido, digamos, fatores positivos, opressões, digamos assim, na área da freguesia? Freguesias estão preparadas para este processo? Estão, e curiosamente eu acho que eu hoje já tenho pessoas que inclusivamente, porque têm conhecimento disto através de terceiros, voluntariamente se apresentam na junta e dizem: eu tenho conhecimento que, olha, faça favor tratar do processo. Isto é bastante curioso. A forma, quase diria, não só simpática, mas diria mais, a forma responsável como as pessoas encararam esta situação. Só assim será possível nós podermos impor alguma disciplina e também, ao mesmo tempo, sabermos exatamente quem são as pessoas que residem na nossa freguesia, por forma a podermos, sei lá, enfim, até havia um programa, o ano passado, não sei se este ano haverá ou não, a chamada Aldeia Segura, no que diz respeito ao combate aos incêndios, onde efetivamente se tornava necessário fazer um recenseamento das pessoas e até da forma como elas viviam, etc. E aquilo que nós fazemos é exatamente isso. O que nós gostamos, e é isso para isso que trabalhamos, é saber quem são os nossos fregueses, quem são os nossos concidadãos, quem são aqueles com os quais podemos contar, não só em termos eleitorais, mas também no dia-a-dia, no desenvolvimento e no progresso, até porque muitas destas pessoas estrangeiras, felizmente, são pessoas, aliás, uma percentagem bastante significativa, são pessoas que estão no ativo, são pessoas que têm as suas empresas, são pessoas que têm o seu trabalho, são pessoas que nos têm enriquecido as nossas escolas com a presença dos seus filhos, porque é sempre muito importante. Enfim, nós desde a Bielorrússia, a Letónia, a Venezuela, ou Angola, ou Moçambique, Brasil, ou sei lá, belgas, franceses, ingleses, por aí fora, isto é assim, é um caldeirão. Às vezes um pouco ocorre-me aquela situação do Ricardo Araújo Pereira, é uma mixórdia de culturas, uma mixórdia de conhecimentos e de vivências que também servem para enriquecer a nossa comunidade. Esta vinda de estrangeiros e não só, há noção dos números? Tem presente os números? Nós temos neste momento referenciados 200 cidadãos estrangeiros, dos quais 50% se encontram já recenseados. É um processo que é para continuar, obviamente, processo que aparentemente está, de alguma forma, a marcar algum passo. Aprende-se com outra questão que é, digamos, também, ou tem sido também muito contestada por parte do Presidente da Junta, e, neste caso o processo da Albufeira do Castelo Bode e o novo plano. Como é que estamos atualmente? Bom, atualmente nós estamos com passo de espera, porque realmente o plano especial nós ainda não sabemos muito bem qual é a situação, até porque a Comissão não se pronunciou, quer das propostas que nós próprios apresentamos conjuntamente com o São Pedro e o Lalhas, através da Câmara Municipal, quer através das próprias propostas que a Câmara Municipal apresentou. De maneira que nós não sabemos exatamente os precisos termos em que a situação encontra. De qualquer das maneiras, é sempre motivo de preocupação. E é sempre motivo de preocupação por duas razões perfeitamente diferentes. A primeira, porque tem-se verificado ultimamente alguns vestígios de poluição no rio. Isto tem-se verificado com muito mais frequência que aquilo que seria o desejável. Aliás, o desejável não haver nada, mas com muito mais frequência. E o segundo aspecto é a indiferença com que a APA encara todas estas situações. Eu acho bastante interessante o facto de a APA,
quando, enfim, se faz alguma coisa, até no bom sentido, no sentido de melhorar, no sentido de resolver os problemas, vem logo ali terreiro, enfim, como se costuma dizer, de arma em punho, no sentido de penalizar quem fez alguma coisa no bom sentido. Mas depois não tem o mesmo comportamento, quando na verdade o devia ter, quer no combate à poluição, quer no combate aos abusos que são cometidos no rio, quer a nível de embarcações, quer a nível de construções, quer até a nível das margens, que são frequentemente, enfim, são violadas em termos legislativos pelos particulares. Não se sabe muito bem, aliás, eu acho que às vezes é assim. A DRH, a Direção Hidrográfica, tutela aqui esta área, quando comunicamos nunca sabemos exatamente quais foram as consequências. Tenho feito algumas comunicações, não sei muito bem, aliás as obras clandestinas multiplicam-se a uma velocidade vertiginosa, quer na área da nossa freguesia, quer nas outras, bastará subir no rio, mas toda a gente vê isso, mas não me parece que alguém esteja interessado em resolver o problema. Não bastará, claro, chegar lá e olhar, vai lá a GNR através do CEPNA, não sei se fazem expediente, se não fazem expediente, porque infelizmente a GNR nunca, e devo-lhe dizer que estamos a fazer 6 anos à frente dos destinos da União de Freguesias Serra Junceira, não tenho ideia que alguma vez a GNR se tenha dirigido à Junta a perguntar qualquer tipo de informação ou disponibilizasse qualquer colaboração no sentido de combater os abusos que são cometidos no rio e nas margens. Em termos de projetos para as margens, precisamente da Albufeira, nomeadamente praias fluviais e tudo mais, o que é que está em carteira, entre aspas, por parte da área da Junta da Nós não temos em carteira, nós já apresentámos uma candidatura para a Praia Fluvial de Vila Nova, que lhe devo dizer que se calhar será o local mais indicado e o que melhor condições reúne para a prática balnear. Infelizmente não fomos contemplados. Temos o projeto, vamos ver quais são os passos que iremos dar a seguir. Estamos a aguardar que a abertura de uma outra candidatura, isso está a acontecer. Vamos tentar, junto à Câmara, pedir o apoio necessário no sentido de a gente poder desenvolver ali um projeto, porque realmente é dos locais mais procurados a nível do Concelho, onde durante o verão é visitado e frequentado por largas centenas de pessoas, até porque temos o hostel logo ali, com espaço hoteleiro de ordem das 50 camas, mas pronto, infelizmente estas coisas a gente às vezes temos de nos conformar, porque... Isto é um projeto com anos já, não é? É um projeto que não é um projeto com muitos anos, é um projeto com 2 anos ou 2 anos e tal, mas pronto, vamos lutar e vamos tentar reunir todas as condições para que a gente possa levar aquilo por diante. Esta é uma freguesia, ou uma união de freguesias, melhor, com também uma vasta área florestal. Todos os anos, quando vem o verão, é motivo de preocupação os incêndios. Passa também pela junta de freguesia, processos de prevenção, de alerta para as situações, limpeza de caminhos e não só. Este é um processo que já está a iniciar-se para o corrente ano? Bom, até 2017 nós notificávamos as pessoas ao abrigo de um artigo do 124 de 2006, que era o dever de colaboração, e levantávamos normalmente por ano cerca de 100 processos. Dessa notificação que fazíamos para as pessoas limparem os terrenos, obtínhamos um êxito na ordem dos 80%. As pessoas limpavam, não havia crise. A partir da alteração da lei, em que as juntas de freguesia foram relegadas para o segundo plano e que essa tarefa foi acometida à GNR, ao ICNF e também às câmaras municipais, nós deixámos de ter espaço para podermos prosseguir neste sentido. E o que é que tem vindo a acontecer? Tem vindo a acontecer com uma perseguição feroz por parte da GNR.
enfim, que normalmente atinge as pessoas mais favorecidas. Mas os ricos, de regra geral, não têm conhecimento que alguns estão a ser penalizados, porque se for penalizado, a multa vai lá, eles não a pagam, recorrem e a situação morre. Pronto, os reformados, os pensionistas, esses sim são penalizados e têm que pagar as multas. O ICNF, não sei muito bem, porque o CNF quer tutelar tudo e mais alguma coisa, mas não tutela rigorosamente nada, porque nem meios tem para isso. E a Câmara Municipal, pronto, é assim. A Câmara Municipal, se nós formos a ver, por exemplo, no Concelhozinho de Ferreira do Zezer, que limpou todas a parte lateral nos Sermos Aleiros com 10 metros, enfim, no Concelho de Tomar nada disso foi limpo, porque não há recursos, não há nada. A Proteção Civil existe apenas no papel, tem dos outros funcionários, lá uma senhora engenheira que infelizmente é manifestamente insuficiente para resolver o problema. Pronto, é assim, olha, é o estado em que temos. A Junta de Freguesia limita-se quando muito, os cidadãos vão lá, reclamam e nós encaminhamos as coisas por forma, mandamos para a GNR para eles depois irem lá passar a multa e pouco mais. As pessoas não pagam multa, mesmo paguem a multa não limpam e o problema mantém-se inalterável. Portanto, eu acho engraçado quando vejo, eu não sei exatamente o que é que se passa a nível do Conselho, mas eu acho que há muita mentira. E porquê? Porque eu ouço dizer assim, na minha freguesia 80% ou 60% está tudo limpo. E eu posso lhe dizer, da União de Freguesias de Serra Junceira, 80% ou 90% não está nada limpo. Porquê? Só limpam as pessoas que infelizmente não têm recursos económicos e que, enfim, olha, andam lá conforme podem, alguns deles até a contrair algumas dívidas para limpar. Quem tem dinheiro não limpa, por isso simplesmente não limpa e está o assunto resolvido. Eu vou-lhe só dar um exemplo. Tenho uma parcela de terreno dentro de Castelo Novo, com silvas com mais 4 metros de altura, já enviei para a GNR 5 participações. Não sei se pagam as multas, se não sei, ou se pagam. Aquilo que eu sei é que as silvas cada vez crescem mais. Isto é só um exemplo. O papel da Junta aqui tem sido em concreto qual? A Junta, em termos legais, como todas as outras, o papel é de embrulho. Ninguém liga. Repare, eu vou só dizer que mais barato. Já passou, neste momento, temos um comandante do destacamento da GNR de Tomar. Eu não o conheço. Ele nunca se deu a conhecer, pelo menos não sei se o fez às outras juntas, mas naturalmente nós temos um posto de vigia no nosso edifício. A GNR consegue meter lá pessoas que não sabemos quem são. É um edifício habitacional que tem levantado problemas gravíssimos às pessoas que lá residem. Até hoje não sei o nome do seu comandante do destacamento, nem nunca nos abordou relativamente a isso. Portanto, o que nos vai obrigar, naturalmente, a este ano termos que tomar alguma decisão, nomeadamente junto do Comando-Geral da GNR, para saber porque aquilo é nosso. É preciso que as pessoas percebam, o edifício é da Junta, nós temos lá pessoas que pagam as suas rendas e que não podem ser incomodados durante as horas e como as pessoas querem e bem lhes apetece, enfim, ao longo dos tempos, não é? Portanto, isto é um absurdo. Portanto, este é o relacionamento que nós temos. Nós não temos nada contra ninguém. A única coisa que sabemos é que a GNR de vez em quando vai à Serra, como fez recentemente, e aplicou 90 multas às pessoas que durante a hora da missa tinham os carros estacionados em cima do passeio. Vamos adiante nesta conversa para falarmos também da ação social, das questões sociais na freguesia. Esta é uma freguesia que também tem uma comissão social de freguesia, se assim se me lembro. Como é que tem funcionado? Olha, infelizmente a Comissão Social de Freguesia não tem funcionado muito bem. E não tem funcionado muito bem porque não é que não seja necessário, devo dizer-lhe, mas porque temos algumas alternativas. Porque temos hoje PSS, uma na Junceira e outra na Serra, cujas senhoras diretoras têm feito um papel extraordinário. E, portanto, aquilo que em muitos casos tem sido feito pelas comissões sociais de freguesia, na nossa situação, uma grande maioria das situações têm sido resolvidas pelas duas IPSS, o lado de São Mateus e o lado de Nossa Senhora da Purificação.
Não sei se por isso, nem se não, até porque, enfim, temos a estrutura toda a funcionar, mas nem somos muito procurados no que diz respeito a essa área. Portanto, esporadicamente aparece uma situação ou outra, mas que é imediatamente resolvida pelos respectivos lares e que acabam por, de certa forma, substituir aquilo que deveria ser o papel da Comissão Social de Freguesia. A Junta tem assento nesta comissão. Ela disse-me há pouco que ela acaba por não ser tão necessária por força daquilo que tem sido a atividade dos lares, neste caso, mas é uma freguesia com muitos idosos também. Há problemas, digamos, a esse nível, ou seja, a resposta dos lares, por exemplo, é suficiente para as necessidades da freguesia nesta matéria? Bom, nós estamos a falar de dois lares, enfim, com alguma dimensão de facto, não é? Com uma dimensão razoável, com condições de excelência, com todas as valências, a valência lar, com a disponibilidade de mais de 150 camas, centro de dia, apoio domiciliário, creches familiares, enfim, e portanto, enfim, tem resolvido aquilo que tem sido possível. Se me pergunta se efetivamente, enfim, isto seria o necessário para a União de Freguesias, se calhar não, se nós tivéssemos mais outros recursos, seria melhor, naturalmente, até porque todos nós sabemos que, particularmente na freguesia da Serra, temos uma população mais envelhecida da Junceira, cujas necessidades e carências também enfim, têm algum significado, têm alguma relevância, mas pronto, não, a grosso modo, por assim dizer, não nos podemos queixar muito da situação no que diz respeito a essa área. Uma das competências das juntas também é os estabelecimentos de ensino. A Junta de Freguesia tem também tido aqui um papel ativo ao longo destes anos na melhoria das condições dos estabelecimentos de ensino da sua área de freguesia. Como é que estamos hoje? Eu, se calhar, ocorria-me desde já dizer que estamos bem e recomendamos. Porquê? Nós temos algumas políticas bastante diferentes das outras freguesias. E comecemos, por exemplo, o transporte escolar. Somos a única freguesia do concelho que fazemos o transporte escolar dos nossos estabelecimentos de ensino. E fazemos o transporte escolar gratuito. Portanto, nós vamos buscar os meninos a casa e vamos levá-los a casa. Às pessoas que nos forem indicadas pelos pais ou encarregados de educação. Portanto, não deixamos as crianças numa paragem de autocarro ou num sítio pré-estabelecido. Vamos levá-los a casa e vamos buscá-los a casa. Essa é logo uma política diferenciadora. Portanto, mais ninguém faz isso. Depois, apoiamos também os nossos estabelecimentos de ensino, tudo naquilo que diga respeito a transportes. Isto é necessário fazer uma visita aqui ou ali. Por exemplo, vou-lhe dar só aqui mais uma dica. A festa de Natal dos nossos estabelecimentos de ensino este ano ocorreu no IPT, no anfiteatro do IPT. E porquê? Porque os professores, os carregados de educação, entenderam que era o sítio indicado para nós trazermos ali uma companhia de teatro para fazer ali um espetáculo. E também até para criarmos alguma curiosidade, quando mais fosse para as crianças, até para os estabelecimentos de ensino. Pronto, a Junta contratou os autocarros. Porque nós temos, e é bom que se diga isto, nós não temos nenhum centro escolar, nem aspiramos vir a ter, mas temos 70 alunos. Os nossos estabelecimentos de ensino, temos, por exemplo, o Jardim de Infância da Junceira está no limite. Temos crianças já em fila de espera. Na Serra está muito bem situado, portanto, para o universo que normalmente são 15, nós temos 12 alunos. Na Serra temos 13 alunos no ensino básico.
E na Junceira temos 30 alunos no ensino básico e 25 no jardim de infância. Portanto, temos 70 alunos. O que é que a Junta faz? A Junta dá um apoio, não só no transporte escolar, como damos um apoio no dia-a-dia. Aproveitamos, por exemplo, como agora aconteceu recentemente, no período das férias de Natal, para fazer algumas intervenções das escolas de acordo com aquilo que nos é reportado pelos próprios professores. É aquele desgaste normal, aquelas coisas, agora, quando choveu, são os problemas do telhado, são os problemas disto, daquilo, das águas, tal, tudo bem, são os problemas das janelas, dos vidros. Aquela manutenção, nós fazemos a manutenção diária, conforme as necessidades, e depois no período das férias fazemos uma manutenção mais cuidada, mais profunda e adequada, conforme as necessidades. Portanto, quanto a isso, estamos muito bem, e depois também, é bom que se diga, temos uma excelente equipa de professores, de assistentes e de todas as pessoas envolvidas na área da educação, como as associações de pais ou até as pessoas contratadas pelas associações de pais. Portanto, acho que nesse aspecto não temos nada a registrar de negativo. Quando diz que não aspira a um centro escolar, por que é que o refere? Eu refiro isso porque eu acho que a Carta Educativa de 2008 prevê aí um conjunto de centros escolares espalhados por tudo o que é sítio. Que já se viu que era um erro terrível. E alguns, se calhar, daqueles que têm sido feitos ultimamente, não têm sido, no meu ponto de vista, a melhor opção, porque, sendo nós a maior freguesia rural do concelho, continuamos com os nossos estabelecimentos de ensino da época do Salazar, à exceção da Serra, que, sendo da época do Salazar, teve alguma intervenção, e os nossos estabelecimentos de ensino reúnem todas as condições e mais umas para que os nossos alunos sejam felizes e consigam desenvolver a sua atividade e o seu conhecimento nos termos da lei, conforme aquilo que é exigido. Estamos a falar aqui numa altura em que se realizou um encontro, digamos assim, do Conselho Municipal de Educação. Este é um órgão no qual as juntas de freguesia têm, de facto, algum peso. Como é que vê este órgão, o funcionamento deste órgão? Não faço a mínima ideia, porque eu pessoalmente não tenho conhecimento de nada daquilo que se terá lá passado, nem nunca foi abordado relativamente a isso, nem nunca me foi perguntado nada relativamente a isso. Portanto, eu, enquanto deputado municipal, faço parte da Comissão da Educação, que foi criado no âmbito da Assembleia Municipal, estamos a trabalhar, mas não tem nada a ver com o Conselho. Já que falamos da Comissão, como é que tem funcionado também? A Comissão está a funcionar bem, ainda hoje, por exemplo, tivemos convidámos o Sr. Vereador que tutela essa área para nos prestar um conjunto de esclarecimentos que o fez e que nós iremos cuidadosamente analisar tudo isso na próxima reunião que já está marcada para o próximo mês, e vamos tentar fazer o nosso trabalho sem estarmos aqui a criar grandes mistérios, mas estamos a trabalhar de forma muito responsável e conscientes no sentido de apresentarmos aquilo que entendemos como sendo as melhores propostas para que o poder político possa ou não decidir algo relativamente a esta matéria. Como é que vê a relação da Junta com, digamos, estes dois órgãos, Câmara e Assembleia Municipal? Como é que tem decorrido neste período deste segundo mandato, nomeadamente? O segundo mandato foi um pouco como o primeiro. Portanto, nós temos tido um melhor relacionamento com a Câmara Municipal e com a Assembleia. Portanto, aliás, eu até particularmente devo até acrescentar que tenho tido o melhor relacionamento com todas as forças políticas, desde o Bloco de Esquerda ao PSD, ao CDU, enfim, ao PS, porque nós temos uma postura que é muito importante, é o respeito. E exigimos também respeito, é isso que tem vindo a acontecer. Portanto, é uma coabitação perfeitamente pacífica, independentemente dos pontos de vista que nós defendemos por cada um de nós politicamente, mas nunca houve nenhum atropelo, nenhuma situação que possa de alguma maneira ser entendido como assim, um constrangimento profundo de relacionamento entre as forças. O mesmo acontece relativamente à Câmara. Portanto, há coisas com as quais nós concordamos e que na altura própria manifestamos essa concordância, e outras que discordamos e que também na altura própria manifestamos essa discordância. Portanto, nada que
que altere aquilo que será, ao fim e ao cabo, a vivência democrática de um regime que assim deve ser e do qual há sempre os seus frutos, porque havendo o respeito mútuo, toda a gente acho que fica satisfeita. Faltam, grosso modo, 2 anos para o final deste mandato. Está a pensar numa recandidatura, digamos assim? Não sei, sabe, isto é assim, nós... Que ainda pode fazê-lo, não é? Posso fazê-lo. Podemos fazê-lo. O Grupo de Cidadãos Independentes do Nordeste é um grupo que nasceu e que de forma muito responsável assumiu as responsabilidades que foi conferida pelo voto. Estamos ainda a 2 anos de distância, o futuro a Deus pertence. De qualquer das maneiras, estou convencido que eu ou outro, qualquer membro da organização, certamente irá apresentar a sua candidatura, porque este projeto não é um projeto que foi pessoalizado. Isto é um projeto do coletivo, é um projeto para a freguesia, é um projeto que nós entendemos que tem pernas para andar por uma razão muito simples. Nós não estamos vinculados a partido nenhum. Nós respeitamos todos os partidos, mas não estamos vinculados. E eu, particularmente, nem agora, nem nunca estive vinculado a partido nenhum. Portanto, tenho pessoas do grupo que até são militantes de alguns partidos, mas uma coisa é certa. Quando se trata em defender os interesses da freguesia, nenhum dos elementos do Grupo de Independentes do Nordeste utiliza a sua cor ou a sua posição política que defende. Portanto, aí estamos conversados. Portanto, daqui até lá, logo se vai ver. De qualquer das formas, como digo, estou perfeitamente convencido que daqui a 2 anos o Grupo de Cidadãos do Nordeste apresentará a sua candidatura. Muito bem, assim terminamos. Ficamos então por aqui. Muito obrigado, mais uma vez, por ter vindo até nós. Obrigado, eu. E até à próxima. Até uma próxima oportunidade. Estivemos então a falar um pouco da União de Freguesias Serra Junceira com o Presidente da Junta de Freguesia, Américo Pereira, nesta edição do Freguesias a Freguesias. Vamos estar de volta de hoje a 8 dias. Até lá. Fique bem, fique com a ERTS.